Fala pessoal, meu nome é Hércules e no fato curioso de hoje eu vou te contar uma história de uma família muito interessante, com foco principalmente em um homem chamado Matt Campbell. E se você já conhece o fato, você já sabe. Se você não conhece, fica sabendo agora. Já relaxa, fica tranquilo e se acomoda, porque vídeo no fato curioso é vídeo bom. Matt Campbell nasceu e foi criado em uma cidade do interior de Utah. Ele herdou de seu pai um carro antigo, praticamente caindo aos pedaços, o que fez com que seus irmãos o ridicularizassem. Mas é aí que vem um bom da história. Algo inacreditável acontece e uma reviravolta gigante na vida deles três. O pai de Matt, George Campbell, era um agricultor que se orgulhava muito do fato de ter enriquecido com o seu próprio suor e com sua própria luta, sem precisar passar por cima de ninguém. Além disso, ele não precisou de ajuda de outras pessoas, muito menos herdou alguma coisa da sua família. Isso aconteceu há muitos anos atrás. George comprou um pedaço de terra improdutiva no sul do estado. E ele fez isso com um pouco que restava do seu dinheiro. Ele olhou para todos e disse: "Eu vou construir uma cerca ao redor e eu prometo que esses hectares vão dar frutos." Bom, os seus vizinhos olhavam e diziam: "Cara, ele está totalmente louco e está jogando o pouco dinheiro que tem no lixo." Nessa época, George já tinha os seus 3 filhos e o mais novo era Matt. O surpreendente acontece. Em 5 anos, as terras de George não só voltaram a ser produtivas, como também ele conseguiu transformar aquele pedaço de terra em que todos desacreditavam em uma fazenda próspera que dava emprego a muitas pessoas, principalmente para os próprios moradores locais, que duvidaram dele. E foi dessa forma que, de uma família totalmente pobre e desconhecida, os Campbells conseguiram chegar a um patamar de importância na região que nunca tinham sonhado alcançar. E não parou por aí. Com o tempo, a fazenda de George tornou-se uma das principais fornecedoras de produtos, não apenas para Utah, onde eles moravam, mas para outras regiões do país. Para muita gente, o mais impressionante em todo esse processo foi ver que quanto mais ele ganhava dinheiro, quanto mais ele acumulava dinheiro, George nunca mudou e ele sempre manteve a mesma índole. O jeito de ser de George nunca mudou. Ele continuava sendo um homem simpático e com um coração limpo e cheio de esperança. Mais do que tudo no mundo, George amava seus 3 filhos, Cal, Tony e Matt. O fazendeiro até tentou dar a mesma criação para os 3 filhos, o mesmo tratamento, mas o que aconteceu foi que ele se identificou mais com o caçula. Ou você pode pensar o contrário também, o caçula se identificou mais com o pai. E é claro que os outros filhos, Cal e Tony, perceberam como Matt era mais querido pelo pai. E eles se uniram para perturbar um pouco a vida do caçula, chamando com alguns apelidos: filhinho do papai, fracote, só quer ficar junto do papai, esse tipo de coisa. O ciúme dos irmãos tinha um motivo para existir. Afinal, Matt passava muito mais tempo com o pai. Aproveitando essa proximidade com Matt, George contava histórias da sua juventude e de como ele começou a fazer aquela fazenda dar certo e todas as provações que ele precisou superar. Um dos passatempos que Matt mais gostava era andar de carro ou de caminhonete pela própria fazenda do pai. Quando pequeno, ele se sentava no colo de seu pai e fingia que estava dirigindo o veículo. Na adolescência, eram nessas andanças pelas estradas de terra com seu pai que as melhores conversas aconteciam, e a conexão entre filho e pai só aumentava. Com o passar do tempo e todas essas conversas escutando a experiência do seu pai, Matt resolveu estudar para poder continuar dando crescimento à família, já que seu pai disse que cresceu sem estudo, mas os tempos mudaram e nessa época que nós vivemos, você precisa estudar para que você alcance seus objetivos. Já Cal e Tony gostavam muito da fazenda,
Mas eles estavam acostumados a só receber do dinheiro do seu pai e gastar tudo com besteiras, festas e nunca procuraram aprender com o pai. Mesmo sendo mais novo, Matt já tinha uma cabeça bem madura, justamente por todas as conversas e experiências que ele adquiriu com seu pai com o passar do tempo. E ele sabia que estaria pronto se um dia precisasse assumir os negócios do seu pai. George Campbell sempre teve uma saúde de aço, mas com o passar dos anos ele se sentia cada vez mais fraco. Um dia ele ficou bastante doente por cerca de um mês e teve que aceitar o fato que se tornou um agricultor idoso. Foi a partir desse mês que ele começou a pensar no futuro. Foi então que ele convocou Louis. Louis é um advogado muito renomado para preparar um testamento. O objetivo de George era garantir uma vida digna e confortável para seus filhos que ele amava tanto. Ele teve que enfrentar muitos e muitos problemas como era pobre. Quando ele era jovem e muito pobre, e ele não queria isso para seus filhos. Dessa forma, decidiram que Carl, o filho mais velho, ficaria com a fazenda, com milhares de cabeças de gado, criação de aves e alguns acres da terra para cultivo no futuro. Já Tony, que era o filho do meio, ficaria com centenas e centenas de hectares de campos já cultivados, equipamentos agrícolas e a casa do seu pai e um pequeno posto de gasolina que ficava na entrada da cidade. Tudo isso foi documentado cuidadosamente, seguindo o desejo de George Campbell. No entanto, o advogado Louis Rollins percebeu que praticamente tudo que ele já tinha, tudo de valor, já tinha sido dividido entre os dois primeiros filhos. Mas aí ele parou para pensar e percebeu que o filho mais novo, Matt, não receberia nada. Então ele pensou, não, o Sr. Campbell deve ter outros bens além do seu conhecimento para deixar para o seu filho mais novo. Mas ele estava errado. O pai estava deixando apenas um dos seus bens para o seu filho amado. Era justamente aquele carro velho e antigo que George comprou em uma beira de estrada no dia em que conheceu a sua esposa e mãe dos meninos. O carro tinha um grande valor sentimental, mas estava quebrado e encostado em um galpão da fazenda. Mas George tinha certeza que o filho mais novo seria capaz de consertá-lo e fazê-lo andar. Já sabendo que possivelmente no futuro poderia ocorrer uma disputa familiar, Louis quis ter certeza se George realmente iria fazer aquilo. Deixar tão pouco para o filho que ele mais gostava e muito para os outros dois. Após perguntar a George, ele respondeu que sim, essa é minha decisão final e é irrevogável. O agricultor e sua esposa então assinaram aquele papel e tudo se tornou oficial. Quando chegou em casa à noite, Louis não conseguia entender como um homem tão bom e gentil faria uma divisão tão injusta entre os seus filhos. Com certeza ele saberia que ao abrir e saber do que recebeu, Matt ficaria totalmente ressentido. 5 anos depois, a esposa de George acabou falecendo. George, por a amar muito, entrou em uma crise muito grande de tristeza e solidão, perdendo o ânimo pela vida, e morreu 1 ano depois. George conseguiu se despedir dos seus filhos. Parecia mais que Carl e Tony estivessem esperando que a fatalidade ocorresse para colocar a mão em todo o dinheiro do pai. Os 2 filhos mais velhos realmente sentiram a morte do pai, porém, não como Matt. Matt ficou totalmente perdido naquela fazenda, sem a presença do pai. E em um dia, eles receberam a visita do advogado do pai deles, Louis. Sentando na cadeira, Louis leu o testamento com a vontade do pai e da mãe. Enquanto lia, o advogado percebia o quanto Carl e Tony ficavam animados com todas as riquezas que estavam recebendo. Quando chegou a vez de Matt, foi dito que a única coisa que ele herdou foi aquele carro velho abandonado no galpão. Nem mesmo Carl e Tony acreditavam que estavam ouvindo o advogado falar aquilo. Mas o documento era oficial e assinado pelo pai e pela mãe deles. Matt ficou muito triste com aquilo,
mas ele não falou nada, apenas abaixou a cabeça e ficou quieto, enquanto seus irmãos planejaram uma linda festa para meio que comemorar tudo que receberam. Matt então foi até o galpão, onde estava a única herança deixada pelo seu pai. Ele tentou ligar o carro, mas nada aconteceu. Tony apareceu no galpão e disse a Matt que agora ele era o dono da casa e que ele deveria ir embora da fazenda, porque ele não queria mais seu irmão lá. Eles realmente não gostavam do Matt. E além disso, além de se mudar, ele deveria levar aquela carroça velha que ele herdou do pai deles. Matt se sentiu totalmente humilhado pelos seus irmãos e não quis passar mais nem um minuto naquele lugar. Organizou sua mala com os seus itens necessários, chamou um táxi e pediu para ir para um hotel. Era um hotel bem simples que ficava no centro da cidade mais próxima. Antes de ir, ele também chamou um guincho para poder levar a sua herança, o carro velho e abandonado. Quando ele estava indo embora, Louis estava vindo em direção à fazenda e parou o carro do lado dele e disse: "Te mandaram embora?" Esse era o meu grande medo. Eu achava que realmente isso iria acontecer. E bem triste, o advogado disse: "Matt, me desculpe por isso, mas eu não tive escolha. Foi a decisão do seu pai." Porém, esse carro velho não foi a única coisa que ele te deixou. Ele também te deixou esse valor de $50.000 para que você possa consertar o carro, disse o advogado. Matt pegou o envelope e colocou no banco do carro, agradeceu ao advogado e disse que o motorista poderia seguir para o hotel simples na cidade. Abrindo o envelope, realmente tinha $50.000, porém, tinha um bilhete do seu pai escrito à mão. Reconhecendo a letra do pai, Matt ficou muito feliz. E seu pai dizia que com o dinheiro que ele tinha recebido, ele deveria consertar aquele carro. Em seguida, ele deveria ir até Dallas, porque lá ele poderia vender o carro por um bom valor. Mas caso em Dallas ele não conseguisse um bom valor, ele deveria ir para a feira de automóvel em Houston. Matt, bastante confuso, pensou: será que vale a pena eu gastar esses 50 mil naquele carro velho? E se eu não conseguir vender? Porque ele olhava para o carro velho e pensava: que comprador seria maluco em dar muito dinheiro em um carro velho como esse? Mas Matt lembrou das tardes e do tempo que passou conversando com seu pai. Isso o fez confiar e disse: eu confio no meu pai e eu vou reformar esse carro. Matt passou 2 semanas inteiras trocando peças, limpando o estofado e organizando e reformando toda a lataria. Matt recebeu uma visita de Carl e Tony, que foram visitar o irmão, e diziam: cara, desiste, isso nunca vai dar certo. Eles olhavam para Matt e diziam: mano, tu tem 50 mil, compra um carro mais novo e joga essa lata velha no ferro velho. Mas Matt não desistiu. Então eles disseram: se o filhinho do papai quer gastar dinheiro com esse lixo, tudo bem. Tony olhou e disse: ainda bem que o papai sabia com quem deixar o dinheiro. Matt ficou bastante triste com as palavras de seus irmãos, mas ele já tinha ido longe demais para voltar. E ele confiava em seu pai. Depois de 2 semanas, Matt deu partida e o carro não ligou. Depois de mais alguns testes, ele conseguiu ligar o carro e foi direto para a feira de automóveis que seu pai o indicou. Chegando lá, tinham muitos carros bem conservados e outros bem modificados, parecendo até meio malucos. Mas a feira em Dallas, infelizmente, não valeu a pena. O maior valor oferecido no carro dele foi $10.000. Ele tinha gastado 50 mil só para consertar o carro, então certamente ele não ia receber $10.000. Lembrando do bilhete do seu pai, ele resolveu dirigir mais e ir até Phoenix. Assim que ele chegou na feira, ele percebeu que o seu carro estava chamando a atenção de muitas pessoas. Nesse evento, tinham diversos colecionadores muito ricos que estavam babando pelo seu carro. As pessoas passavam pelo seu carro e diziam: cara, esse é um verdadeiro puro sangue americano. Para quem conhece a história desse país, esse carro é uma raridade. Chegando na hora do leilão do seu carro, os lances começaram valendo $100.000. Matt já estava totalmente assustado. Quando ele menos espera, o lance já chegou a $500.000. E logo depois, um homem ultrapassou a barreira de $1 milhão no carro de Matt. Mas não acabou por aí.
As pessoas continuaram dando lances e quando chegou a marca dos 3 milhões de dólares, Matt não estava acreditando que esse tempo todo aquela lata velha valia uma mina de ouro. No fim do leilão, um colecionador disse que iria acabar com a brincadeira e arrematou o carro por 5 milhões de dólares. Isso era muito mais dinheiro do que algum dia ele sonhou em ter. Para vocês terem uma ideia, isso era suficiente para comprar toda a herança do Cal e do Tony 2 vezes. Agora Matt entendia que valia a pena confiar no seu pai. Mesmo sem ter certeza do que estava fazendo, ele confiou cada segundo da sua vida. E sim, o seu pai deixou o seu bem mais valioso e secreto, porque apenas ele seria capaz de consertar e ressuscitar aquela máquina. Por toda a sua vida, o seu pai percebeu que o único que se dedicaria ao trabalho, sem ter certeza que valeria a pena, seria Matt, pela confiança que ele tinha em seu pai. Com o dinheiro do leilão, Matt comprou uma casa, terminou seus estudos, e em pouco tempo ele se casou e teve até uma filha chamada Selena. Cal e Tony eram bastante curiosos e ficavam assustados. Como nosso irmão caçula conseguiu tanto dinheiro tão rápido? Diferente deles, eles não conseguiam controlar o dinheiro da família, porque eles nunca pararam para estudar ou para saber como tudo funcionava. Até que um dia eles não sabiam e não conseguiam equilibrar lucros e despesas, chegando à falência. Logo 3 anos depois, Cal e Tony estavam prestes a jogar a toalha e perder tudo que o pai deles tinham construído por todo esse tempo. Em um belo dia, Louis, o advogado da família, apareceu na porta da fazenda com uma proposta de compra. A proposta de compra era para todas as terras e negócios dos Campbells, e se eles aceitarem a quantia oferecida, o dinheiro cairia na conta deles no dia seguinte. Não era tão grande a oferta, mas eles estavam desesperados e queriam voltar a viver da forma que eles viviam, tranquilos e sem preocupações. Então aceitaram a proposta. Organizaram suas coisas e ao sair da fazenda, deram de cara com seu irmão mais novo, Matt. Cal e Tony disseram: cara, a gente acabou de vender a fazenda, então você tem que aproveitar para dar sua última olhada pela fazenda onde a gente cresceu. Essa dor de cabeça e preocupação não é mais nossa, diz Cal. Olhando para eles, Matt disse: eu sei, o comprador sou eu. Por sorte, o nosso pai não está aqui para ver o fracasso de vocês dois com o legado da nossa família. Apesar de tudo, vocês são meus irmãos e eu os amo. Espero que usem o valor que paguei com sabedoria. Depois daquele dia, a fazenda dos Campbells se tornou o lar de Matt, da sua esposa e da sua filha Selena. Pouco tempo depois, tudo voltou a prosperar, porque Matt aprendeu muito com seu pai. Até hoje, é possível encontrar Matt andando pelas estradas de terras que ele costumava andar e conversar com seu pai. Hoje, ele faz o mesmo com a sua filha Selena e a cria com a mesma dedicação de seu pai. Essa foi a história, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um trabalhão de fazer, então já deixa o like, se inscreve porque vai ajudar muito e inspirar o canal a trazer mais histórias, fatos e coisas curiosas para vocês. Tamo junto, um abraço, valeu e falou!